Olá, queridos, graça e paz a todos. Boa tarde. Aguardando aí entrar mais alguns irmãos. Se você está com sede da palavra de Deus, temos uma palavra de graça para o teu coração nesta tarde. Só aguardando aí. Sejam todos bem-vindos, você que já está entrando. Se estiver me ouvindo, dá só um ok aí, se estiver bem o som, para que você não perca nada. Tem uma palavra de Deus para o nosso coração nesta tarde de sábado. Então, se você está ouvindo aí, dá um ok aí. Uma Everlândia, paz do Senhor, graça e paz. Ó, Everlândia já tem um ok aqui. Tudo bem. Sejam bem-vindos. O pessoal está entrando aí, sejam bem-vindos. Se você quiser compartilhar para alguém, pode fazer isso, eu agradeço. Tá certo? Não que a gente queira aparecer não, mas tem uma palavra de Deus nessa tarde para o nosso coração. Você deseja que mais alguém participe? Você pode enviar aí uma mensagem para a pessoa aí. Se quiser enviar o link, você pode estar enviando, a gente está aguardando, porque tem uma palavra de Deus. Nós estamos vivendo um momento complicado, são muitas as informações, estamos vivendo numa velocidade muito grande de informações, pessoas trazendo informações de todo tipo, inclusive no meio cristão, no nosso meio. São muitas informações e, é claro, a minha intenção dessa tarde não é trazer nenhum tipo de debate, longe de mim isso. Meu objetivo é trazer uma palavra de Deus, aquela palavra que alimenta o nosso coração, que traz esperança para a nossa vida, certo? É o nosso objetivo. Irmão Júnior, grande servo de Deus, um abraço, varão, a paz do Senhor, Jesus em Cristo, continue te abençoando. Prazer tê-lo aqui na live junto conosco, servo de Deus, saudade de vocês. Um cheiro para minha esposa, assistindo também, olha que privilégio, que prazer. Deus abençoe vocês. Estamos aguardando aí, se você quer convidar mais alguém, convide, porque nós louvamos a Deus, porque Deus é um Deus de amor, de graça, de bondade, é um Deus de misericórdia, e o seu amor tem se estendido de geração em geração. Somos frutos deste grande amor, desse Deus que nunca desistiu das nossas vidas. Eu sei que talvez nem todo mundo consiga concordar com o que a gente fala. A gente está vivendo, como eu falei aqui no início, um momento muito difícil de informações nesse meio, nessa pandemia. A gente fica às vezes sem palavras, sem resposta para dar a algumas pessoas, como olhar para um cenário como esse e ver tanta gente indo embora, tanta gente morrendo, tantos familiares sofrendo num momento como esse, não é? Parentes, fica aqui já a minha solidariedade. Se de repente tem alguém que perdeu algum parente ou algum amigo que está nos ouvindo, saiba que o nosso coração também chora junto com você. A Bíblia nos ensina isso. Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Eu sei que não é só o Brasil, o mundo está passando pelo momento de choro. E nós precisamos, como igreja, atravessar esse momento. Interessante que a Bíblia vai dizer que, Eclesiastes, todos vocês que gostam de ler as Escrituras sabem disso, que a Bíblia vai dizer que há tempo para todas as coisas. Há tempo de rir, há tempo de chorar, e nós estamos vivendo um tempo de choro. Choro que às vezes nos falta palavras para explicar, né? Falta palavras para explicar. Como explicar para alguém, para uma esposa que perdeu o marido? Como explicar para uma mãe que perdeu o filho? Como explicar para um filho que perdeu a mãe? Como explicar para um irmão que perdeu um irmão? Como explicar para ele uma situação como essa? O porquê que ele perdeu seu parente? Como explicar para alguém que está com o coração tão ferido? Como levar uma palavra, não é verdade? Minha prima, Dula, né? Dula,
carinhosamente conhecida. Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar conosco aí. Manda um abraço aí para toda a minha família. Digam, eu estou bem, tá bom? Irmão Júnior, que é o filho do nosso irmão Ceará, esse grande obreiro aí de Deus, irmão Júnior, Deus te abençoe. Tive o prazer de convivermos um tempo junto. Vamos lá. Então, como é que a gente leva uma palavra para pessoas que estão com o coração, sabe, cortado, ferido? Eu sei que o conselho e a palavra que está mais próximo da boca de todas as pessoas é quase como automático. Deus sabe o que faz, não é? Ou é a vontade de Deus. Bom, já dizia um grande homem de Deus que nosso saudoso Billy Graham, evangelista, grande homem de Deus, que o que esse mundo está sofrendo é nada mais, nada menos do que resultado de um mundo caído, de um mundo que virou as costas para o seu Criador. E nós, como igreja que estamos aqui ainda, passando por um período de tempo, está findando o nosso tempo aqui na Terra. É bom que saibamos disso. Eu sei que muitos já perderam a esperança, tem muitos crentes que esfriaram o coração, esfriaram a fé, muitos que desistiram da caminhada, mas eu acredito, quanto mais eu olho para o cenário que estamos vivendo, mais eu amo a palavra de Deus, porque sei exatamente que é a palavra de Deus se cumprindo. Verdade, a palavra de Deus se cumprindo. Então, a Bíblia vai nos dizer que Deus é um Deus bom. Deus é um Deus bom. O livro de Gênesis tem uma coisa muito interessante quando está organizando ali no capítulo 3. Diz que tudo que Deus fez era bom. Ou seja, Deus não é um Deus mau. Tudo que Deus fez é perfeito, excelente. Nós conhecemos que depois da queda, a coisa ficou bagunçada, o homem perdeu o temor, o homem deixou com que o pecado lhe enganando destruísse as coisas boas que existiam na terra. Isso vem trazendo mal até hoje, então eu sei que nem todos irão concordar comigo. Nós temos enfrentado essa resistência pregando isso, porque eu tenho visto muitos crentes, meus irmãos, eu respeito, quero deixar bem claro que eu respeito a posição de cada um, mas olhando à luz das Escrituras, já vi muitos crentes defendendo que é Deus punindo a terra com esta pandemia. É Deus punindo os seres humanos. Certo dia eu estava andando aqui, trabalhando de Uber, e entrou uma irmã, só compartilhando com você, e justamente tocou nesse assunto, que Deus estava castigando a terra porque o pecado estava muito grande. E eu fiz uma pergunta a ela e eu faço para você que me ouve agora. De repente você não concorda com o que eu estou falando, mas eu vou fazer uma pergunta para você também. Se você tivesse 10 filhos, dentre os 10, 1 ou 2, ou 8, ou 9, inclinassem para o lado ruim, para o lado mau, você teria coragem de matar o bom, o único que ficou, que não lhe deu trabalho, para corrigir os 9 que estavam dando trabalho a você? Eu fiz essa pergunta a essa irmã. E ela ficou sem ter o que me responder. Na verdade, ela respondeu, disse que jamais teria coragem de matar um filho para corrigir o outro. Eu disse, e por que é que nós atribuímos essas coisas a Deus? Por que é? Um abraço, irmão Júnior, Deus te abençoe. Por que é que nós atribuímos essas coisas a Deus? Como se Deus estivesse matando alguém para corrigir outros. Que culpa tem algumas crianças que a gente está vendo morrer e pessoas que, ao nosso ver, são pessoas boas, em lugar daquelas que fizeram o mal? Então, atribuir a Deus, dizer que é Deus punindo o mundo com esse vírus, matando aí milhares de pessoas,
seria ir contra o que as Escrituras diz. Um dia Jesus ensinando, os discípulos preocupados com a sua sobrevivência, Jesus ensinou na verdade o contrário. Ele disse: vocês estão preocupados com a comida, com o pão, com as vestes? Não sabeis que Deus cuida do lírio dos campos, das aves dos céus, não é isso? Que não plantam, Pai do Senhor Josélia, não regam. Deus dá o crescimento dos lírios, cuida das aves, Deus cuida de tudo. Aí Jesus aponta para ele e diz: vocês sendo mal, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Porque quem entre vocês, Pai do Senhor obreiro cristiano, quem entre vocês, o filho pedindo pão vai lhe dar uma pedra? Foi Jesus que fez essa pergunta, não foi? Quem de vocês, Moed Edmilson, Pai do Senhor, lá de São José de Mipibu, Rio Grande do Norte, um abraço, servo de Deus. Quem de vocês, sendo os vossos filhos pedindo pão, vai lhe dar uma pedra? Não conheço nenhum pai, nem uma mãe que em sã consciência, um filho lhe pedindo pão, ele vai dar uma pedra para o filho comer. Se um filho estando doente e você podendo, não traz a cura para o seu filho. Não é verdade, queridos? Isso é uma questão de bom senso, não precisa nem ser um doutor para entender essas coisas. Não é verdade? E aí atribuir, dizer que Deus está corrigindo o mundo ou colocando a igreja de joelho com uma pandemia como essa, é atribuir que Deus é um Deus muito mau. Eu prefiro entender o que as Escrituras estão dizendo. Deus é um Deus bom. É isso que a Bíblia diz, ele é um Deus bom. Agora, Jesus também disse que tudo aquilo que o homem plantar, ele ceifará. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Verdade? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Se Deus é a fonte e o mundo afasta-se desta fonte, que é o amor, que é a paz, que é a saúde, o que vai vir? Desastres. O que vai vir? Pandemia. Então, não seria correto atribuir que é Deus castigando o mundo, como eu já vi alguns pregadores que até o respeito dizerem que é Deus colocando a igreja de joelho. Eu não acredito, eu me recuso a acreditar que Deus precise forçar você a adorá-lo, porque qualquer adoração que não seja livre do coração, ela deixa de ser adoração. Sim ou não? Quem de vocês aí que me escutam agora já fez algo forçado e se sentiu bem com isso? Você tem que fazer algo que não está no teu agrado, dentro da tua vontade, não é ruim? A pessoa você ser obrigado a comer uma comida que você não quer, uma comida que você não gosta, fazer algo que de fato e de verdade você não queria fazer aquilo, não é ruim? Tenho certeza que é. Já passei por isso e sei que é ruim. Então, atribuir que Deus está forçando a igreja a ficar de joelhos, a igreja voltar seria pregar que Deus nos força a lhe servirmos ou, ao contrário, nós iremos morrer. Eu não acredito, eu tenho dificuldade de acreditar nisso. Quando Jesus morreu na cruz, ele disse: Pai, está consumado. Ou seja, Jesus estava passando uma informação para a humanidade de que tudo que a gente devia, toda a nossa dívida que nos condenava, estava sendo pago. Jesus estava pagando um preço que nenhum ser humano tinha condições de pagar. Jesus pagou naquela cruz. Eu sei que muitos têm dificuldade de dividirem o Deus que operava no Velho Testamento e o Deus que passou a operar depois da morte de Cristo na cruz. É bom que, lendo a Bíblia, a gente consiga fazer essa distinção. Deus mudou, ele continua sendo Deus. Mas se você me perguntar, pastor, Deus mudou a maneira de tratar com a humanidade? Mudou.
Depois da morte de Cristo na cruz, você não encontra mais Deus punindo o pecador por causa do pecado. Essa punição vai ficar para o juízo final. Hoje, depois da morte de Jesus, o homem passou a colher aquilo que ele planta. Porque no tempo da lei, você era julgado pela lei, o povo já era julgado automaticamente pela lei, o próprio ser humano já fazia justiça com o outro. Lembra? Quando Moisés trouxe a lei, disse, se você matar alguém, você vai ser morto. Se você trouxer prejuízo a alguém, você será punido também. Depois que Jesus morre na cruz, a gente não consegue mais ver no Novo Testamento Deus tendo que corrigir, porque seria contrário à sua palavra. Seria contrário. Isso mesmo, Edmilson. A mensagem da cruz, ela traz uma esperança para o homem. Ela não nos mostra mais um Deus irado com a humanidade, um Deus punindo todo mundo assim que o homem... Não, por quê? Porque Jesus já foi punido. Como Jesus foi punido, Deus agora abriu as portas da salvação para que o homem seja atraído agora por este amor. Deus quer que a humanidade seja atraída pelo amor e não pela dor. Não é a dor que faz uma pessoa amar outra pessoa. O que faz alguém responder ao amor é ela ser amada. Já prestou atenção nisso? Tente corrigir alguém, tente punir alguém, tente maltratar alguém e preste atenção se ela vai te amar mais ou menos. Ela vai ficar com medo de você. Ela vai ter medo de abrir o coração. Ela vai ter medo de conversar com você. A gente conhece pessoas e muitos crentes, infelizmente, que por causa do que acreditam, passam a viver uma vida com medo de Deus. É um medo tão profundo que, por tudo, elas relacionam que a sua mente já estão sendo punidas por alguma coisa que fizeram de errado. Eu não estou pregando aqui, sou contra totalmente o pecado. Quem me conhece sabe disso. Eu prego a graça do Senhor, prego a liberdade do homem em Cristo e sei que aqueles que tiveram encontro com Cristo encontram forças para vencer e abandonar qualquer tipo de pecado. Glorificado seja o nome do Eterno para sempre. Então, nós não encontramos mais, depois da morte de Cristo, um Deus irado com a humanidade. Não temos margem para isso. Não temos. Está claro, é só a gente ler. Jesus veio e abriu as portas para isso, deixando bem claro. Eu vi uma frase do nosso saudoso, eu amo ler as histórias do grande evangelista que esse mundo já viu depois de Jesus, foi o Billy Graham. E Billy Graham, em uma de suas frases, ele diz que o grande feito da humanidade não foi o homem subir e pisar na lua. Não foi. O grande acontecimento na terra foi Deus descer do céu e pisar na terra. Olha que coisa linda! Esse foi um grande feito. Um Deus que conseguiu amar o ser humano de uma forma tão sublime e ímpar, que aí a Bíblia vai dizer, João descrevendo em João 3,16, que esse amor é tão inexplicável que chama de tal maneira. É uma tal maneira que ninguém consegue explicar como é que um Deus desce do céu e pisa na terra. E foi o que aconteceu. Através de Jesus, Deus desceu do seu trono, pisou na terra, viveu na terra entre nós, em carne como eu e você. Será que Deus estava brincando com a humanidade quando ele fez isso? De forma alguma. Isso era a revelação máxima do amor desse Deus por você, do amor desse Deus pela humanidade. Então, continuar pregando que Deus está irado com o mundo seria um equívoco muito grande, seria uma mensagem equivocada acerca do que Jesus fez. Repito, tudo que a humanidade está passando é o resultado de um mundo caído, ou seja, de um mundo que virou as costas para esse Deus que teve a capacidade de, amando você e a mim, de amando esse mundo, descer e pisar nessa terra. Que coisa linda! Primeira vez
Vocês vão ver lá, ele desce, pisa na terra para criar o homem, lá no Jardim do Éden, e depois da separação do homem lá no Éden, a próxima vez que Deus vem para pisar na terra vai ser para morrer através de Jesus numa cruz. E isso, ninguém me convence mais de que um amor de tamanha magnitude, uma demonstração tão grande de amor como essa, tenha sido uma brincadeira. De que Deus agora resolveu deixar de nos amar e está matando todo mundo porque está revoltado com o povo. Eu não tenho condições de acreditar nisso, porque a Bíblia me diz outra coisa. Eu acredito que Deus é um Deus bom. Quero que você saiba que Ele realmente é bom e bom o tempo todo. Ele é bom e é bom o tempo todo. Se você conseguir crer nisso, você vai conseguir mudar a sua mente. Só se muda a mente trocando um pensamento que não é certo pelo um pensamento correto. Saiba que Deus se preocupa com você. Ele não está procurando pecados em você. Não. Deus colocou o Espírito Santo em você e Ele já te convenceu. Convencer é diferente de procurar e acusar. Convencer é dizer para você o que não é bom para a sua vida. Sabe, é te levar a uma consciência não de constrangimento, mas é você ser envolvido por este amor, por este sentimento de alguém que de fato, sabe, está cuidando de você, está lhe amando, lhe compreendendo. E isso leva você a amar Ele. É isso é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é você sentir o amor perfeito de Deus por você. E quando você sente esse amor perfeito, qual é o resultado de tudo isso? É você passar a amar esse Deus com toda a força da sua alma. Aí sim, por isso que Jesus disse, naqueles dias eu escreverei nas suas mentes e no seu coração os meus mandamentos. Os mandamentos passados que foram escritos em pedras, em pergaminhos, não trouxeram muitos resultados. Pode prestar atenção, se você gosta de ler a Bíblia, leia que você vai ver. Quanto mais havia regras, quanto mais havia lei, mais o povo pecava e dava trabalho a Moisés. Lembram que quando Moisés apresenta a lei para o povo, quantos morreram naquela tarde? Lembram? Não foi 3.000? 3.000, houve uma revolta. E no dia que Moisés trouxe as tábuas da lei, as pedras escritas em pedras, naquele mesmo dia, quando foi apresentado ao povo, houve 3.000 mortes. Vocês lembram agora, vamos fazer uma junção aqui do Velho com o Novo Testamento. Vocês lembram quando os discípulos estavam reunidos no dia de Pentecoste, Atos capítulo 3, e ali foi o encontro da graça, quando eles foram cheios do Espírito Santo, cumprindo-se o que o Senhor Jesus havia os falado, que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Lembram? Do encontro da graça, primeira pregação da igreja, mostrando o evangelho da cruz, 3.000 pessoas aceitaram a Cristo naquele dia. Olha que coisa linda. Então, olha como mudou, olha como um evangelho pregado, a mensagem revelada do amor de Deus pela humanidade mudou a coisa. Enquanto a lei que matava, que julgava veio e matou 3.000, o evangelho agora do amor, a revelação do amor de Deus através de Jesus, só naquela tarde a igreja recebeu 3.000 novos membros. Sabe por que as igrejas hoje não continuam crescendo em meio a essa pandemia? Sabe por quê? Porque muitos líderes, grandes líderes que podiam fazer uma diferença enorme na vida do nosso Brasil, continuam insistindo que é Deus irado com a humanidade. Continuam pregando uma mensagem de ira, de punição. Eles têm medo de mostrar que a revelação do amor de Cristo é o que muda a vida das pessoas. Eu nunca vi ninguém, eu sou novo convertido, tenho 47 anos que estou seguindo esse Jesus, tenho aprendido todo dia.
mas lembro-me das mensagens que eu ouvi há anos atrás e eu tinha muito medo do inferno. Eu tinha muito medo do inferno. E a minha vontade de ir para o céu não era uma paixão pelo céu, era medo do inferno. Me colocavam tanto medo, mas tanto medo, que eu vivia dia após dia com medo. Depois eu lendo as escrituras, fui crescendo e aprendi que o inferno não foi feito para mim, de fato algum, nem para o ser humano. Deus não existe uma vírgula nas escrituras que Deus deseje ou tenha vontade de mandar alguém para o inferno. Inclusive, está escrito que quando o inferno foi inaugurado, ele será para o diabo e seus anjos. E para todos aqueles que rejeitaram o amor revelado de Deus através de Cristo Jesus. Então, preste atenção, meu querido, comigo. Qual é a solução para esse Brasil, para esse mundo? Qual é a solução para as pessoas que estão em desespero? Não é você mostrar a lei e o pecado dela, é você mostrar o amor de Deus revelado através de Cristo. Isso é o Evangelho da Graça. Entende? Então, eu tenho me empenhado nos últimos dias, e tem gente que, eu sei que tem muitos que não compreendem, vão pensar que Evangelho tem que ser dureza, como eu já vi alguns falarem, que parece que a igreja que tem ordem, tem pastores que parece que para dizer que tem ordem, a igreja deles tem que ser um modelo de rigidez, de normas, de regras e de tantas outras coisas. No fundo, você olha para a vida de muitas pessoas e você percebe que elas vivem com medo. Isso mesmo. E a Bíblia vai dizer que o medo aniquila a fé. Quem tem medo não está perfeito no amor de Deus. Então, Deus nunca quis uma relação com você ou com qualquer ser humano de medo. Através de Cristo, Deus estabeleceu uma relação de amor. E sabe o que eu acho lindo nisso? Deus não exigiu nada de você que Ele não tivesse feito primeiro. Para que seu amor seja perfeito, Deus primeiro te amou. E a prova disso foi Cristo morrendo em seu lugar. Oh, aleluias! Isso deveria nos deixar alegre, feliz, com vontade de servi-lo. Não porque alguém nos obriga a sermos assim ou assado, mas porque o amor dele nos constrange. E esse constrangimento não é aquele constrangimento que traz o mal para a vida das pessoas. Esse constrangimento nos convence que ele merece ser amado, receber o nosso melhor. Entende? É isso. Isso é a revelação do Evangelho da Graça. Infelizmente, eu sei que tem muitos que estão pregando, tocando terror nas pessoas. Sabe, tem pessoas que se sentem mais perto do inferno do que perto do céu. Escutam tanto peso, sabe, tantas informações pesadas que elas se sentem sem forças. Parece que os céus não foram feitos para você. Eu quero finalizar dizendo para você que a vontade de Deus é que você seja preenchido e preenchida todos os dias com a revelação deste amor dele pela sua vida. E que nada, você sabe o que é nada? Nada, na Bíblia nada. Ele vai dizer lá em Hebreus, jamais eu te deixarei. Eu não conheço, a Bíblia não consegue, eu não consigo encontrar. Já li para lá e para cá, tem uns que diz que já leram a Bíblia tantas vezes. Para mim o importante não é quantas vezes você leu, é o quanto você compreende das Escrituras. É o quanto você compreende. Se você compreender que independente, lembre-se disso, eu vou finalizar. Independente do que você fez, do que você está passando agora, que você já viveu, o que está vivendo, o Evangelho não tem nada a ver com você e nem comigo. O Evangelho tem tudo a ver com o que Cristo fez. Eu não preciso, a Bíblia não me convida a olhar para mim. A Bíblia me convida a olhar para Cristo.
Nós somos tentados todos os dias. Eu falo com pessoas agora que sabem o que eu estou dizendo. Nós somos tentados todos os dias a olharmos para nós. Você é tentado a olhar para você, a sua mente é levada às vezes para isso, para olhar para você, para pensar em você. E quando você se ocupa demais pensando em você, o que você vai encontrar? Duas coisas. Tem uns que começam a se achar muito crente. Como eu vejo aqui algumas postagens, que tem pessoas que parecem que estão acima da lei do Espírito. Todo mundo está errado e só elas estão certas. E outro tipo de pessoas são pessoas que começam a se sentir condenadas demais. Quando você começa a olhar para você, você corre esses dois riscos. Ou se sentir muito certa, ou se sentir muito errada. E não é nenhuma dessas duas coisas que Deus quer. Deus não quer você olhando para você. Deus quer você olhando para Cristo. A Bíblia diz que é a revelação da imagem de Cristo que nos transforma de glória em glória. Aleluia! Sabe o que eu aprendo? Que quanto mais nós olhamos para Cristo, mais nós somos transformados na sua imagem. Deus não quer que você tenha a visão da sua imagem. A visão da minha imagem é uma visão distorcida, que a própria Bíblia não diz isso. Deus não vê como vê o homem. Isso a gente escuta isso há muito tempo. O olhar de Deus, já dizia o hino do Marcos Antônio, o olhar de Deus não é como o olhar do homem. Não foi isso que Deus falou para o Samuel, o profeta? Samuel, calma, Samuel. Deus não vê como vê o homem, Samuel. O homem só consegue ver o que está por fora. Quando a gente olha para a gente olha para as coisas externas. E quando a gente fica olhando demais para as coisas externas, o interno começa a se corromper. Por isso que Deus não quer você e nem eu ocupado com as coisas externas. Tenha calma. Pastor, eu vou ficar agora largado? Não. Quando você se preocupa, quando você se ocupa em pensar, em meditar nas coisas do céu, ou não foi isso? Não é isso que a Bíblia diz. Paulo não se preocupou ensinando a igreja isso? Portanto, meus amados irmãos, se já ressuscitaste com Cristo, oh glória a Deus, busquem as coisas que são de cima, pensem nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Por quê? Porque você já morreu e a sua vida, grave isso aí, a sua vida, a minha vida, a nossa vida, está oculta ou escondida em Cristo. O que quer dizer isso, pastor? Que agora quando Deus olha, exatamente agora Deus está olhando para pessoas aqui, exatamente nesse momento, Deus está vendo você através de Cristo Jesus. Tem nada a ver com o que você faz, querido. Não tem nada a ver com o que eu fiz. Não. Tem tudo a ver com o que Cristo fez. Tá certo? E o que ele fez é eterno. O que ele fez não muda. O amor de Deus não muda de acordo com aquilo que você pensa, nem que eu penso. Tem gente que pensa que o amor de Deus é medido com a temperatura. Tem um termômetro para medir o amor de Deus. Tem pessoas que eu vejo isso quase todos os dias. Elas sentem-se amadas de manhã, sentem-se condenadas à tarde. Se Deus te amava de manhã, Ele continua te amando à tarde. Se Deus te amar à tarde, Ele continua te amando à noite. Oh, glória ao nome dEle por isso. Eu amo esse Deus por isso. Tá certo? Qual é o segredo? É manter. Você precisa manter a sua fé ligada, alicerçada no que Cristo fez. Na sua palavra, no que ela diz ao teu respeito. Tá bom? Deus é um Deus bom o tempo todo. Eu finalizo dizendo o seguinte: na lei, nas regras do homem, nós somos abençoados quando fazemos o que é certo. Na lei de Deus, na graça de Deus revelada, você é abençoado quando você crê no que é certo. Acredite nisso. E acredite, eu finalizo dizendo, acredite de todo o seu coração que Deus é um Deus bom e que Ele te ama
e que esse mal que está acontecendo sobre a terra nunca foi e nunca será e jamais será ou foi enviado por Deus. Isso é resultado de um mundo caído e, infelizmente, muitos grandes líderes que podiam usar a influência que têm, as mídias, a televisão, o rádio, e pregarem que não é Deus castigando a humanidade, muitos preferem manter um grupo com medo de Deus do que libertá-los através do amor de Cristo. Infelizmente. Pregar diferente disso seria ser contra o que está nas Escrituras. Oro para que Deus guarde a sua casa, a sua família, o seu coração acima de tudo. Guarde a sua mente para que você nunca acredite nas mentiras do diabo. Nunca acredite. O que a Bíblia diz que é seu, é seu. Se a Bíblia diz que você pode, você pode. Você crê nisso? Então, agarra firme na fé, fica firme, sabendo que Deus é um Deus bom e não um Deus mau. Eu oro para que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em tudo, e que você seja grandemente abençoado, profundamente protegido pelo Senhor. Que em cada esquina que você for, a bênção do Senhor te alcance e que você seja um exemplo de bênção na terra, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até a próxima, querendo Deus. Se Deus falou com você, quer repassar para alguém, repasse. A gente vai estar sempre junto aqui, trazendo algo da parte de Deus para a sua vida, tá bom? Deus abençoe, fiquem todos com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.